o grande dia, o dia da nossa provinha. Tá preparado? Tá não? Não tem problema, a gente vai fazer uma pequena revisão dos principais conteúdos que foram abordados ao longo da nossa unidade para dar aquela refrescada na memória de vocês terem sucesso na avaliação, porque o sucesso de vocês é o nosso também, tá, galera? A gente não tá querendo aqui prejudicar ninguém, tá? Os professores de Química estão aqui para auxiliar os senhores. Então, vamos lá para a nossa revisão geral da nossa unidade 1. E os conteúdos selecionados para a nossa revisão, na nossa aula 15, são grandezas físicas, e dentro dessa grandeza nós vamos trabalhar a aula onde foi abordado o conteúdo de densidade, as mudanças, né, os estados de agregação da matéria, né, as mudanças de estado físico. O termo agregação, vocês observaram que remete-se à forma como os átomos se manifestam nesse período aí de transição de fase. E vamos falar nesse primeiro momento sobre misturas e substâncias. Acabou? Não, não acabou não. Vamos falar também sobre processos de separação de misturas. Vamos entender um pouco sobre o conceito de átomo e como surgiu o conceito de moléculas e notações químicas que são fundamentais para você fazer a leitura da ciência química a partir dessa linguagem que são as nossas notações. Vamos lá! Na aula sobre densidade, nós vimos o conceito e vimos alguns fatores que podem interferir na densidade de algumas substâncias. Primeiro ponto, matematicamente falando, a densidade ela vai expressar exatamente a relação entre massa de um corpo e o volume que esse corpo ocupa. Por isso que antes de densidade nós trabalhamos grandezas físicas, massa e volume. Lembram lá? A densidade ela é uma propriedade específica da matéria. Ou seja, cada substância química que existe apresenta a sua densidade. Por isso que pessoas que trabalham, como por exemplo com venda de prata, de ouro, eles usam muito isso aqui para ter a certeza que o produto deles não está adulterado. Se você diz que uma peça é 100% ouro, a substância ouro tem a sua densidade específica, aí a pessoa vai aplicar esse método e vai ver se o valor obtido daquela peça é igual ao valor da substância ouro. Se não for, ele sabe que é adulterado. Então, a gente vai sempre ter na densidade massa em gramas dividido pelo volume, que pode estar em centímetros cúbicos, litros ou quilo por metro cúbico. Normalmente, dentro da química, a gente usa muito grama por centímetro cúbico, que equivale ao mesmo valor em gramas por ml. Lembrando, a gente viu lá na aula de grandezas, massa e volume. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, se você tiver seu valor em ml e quiser saber quanto equivale em centímetros cúbicos, é o mesmo valor, matematicamente falando. Então, o que a gente tem para densidade? Que o mesmo volume de substâncias diferentes vão apresentar massas diferentes. Então, no mesmo volume, digamos que aqui, cada um deles tenha 500 ml. Todos os três tenham 500 ml. Para 500 ml de substâncias diferentes, eu vou obter massas diferentes. Então, da água, eu vou ter 1000 gramas, do óleo, 900 gramas, da areia, 1.900 gramas para o mesmo volume. Isso significa que eu vou ter substâncias mais ou menos densas. Por exemplo, a água tem 1000 gramas para um volume de 500 ml, por exemplo, né? Enquanto o óleo tem 900 gramas. Se eu coloco no mesmo recipiente água e óleo, o óleo vai flutuar na água por se tratar de uma substância menos densa, ou seja, eu tenho menos óleo dentro desses 500 ml do que a água. A água eu vou ter uma maior quantidade de moléculas de água, maior quantidade de átomos de água para o mesmo volume. Essa é a intenção do estudo da densidade. Então, os nossos óleos vêm claramente recipientes exatamente iguais em tamanho, em volume, porém,
com massas diferentes. Fatores que alteram a densidade de uma substância. Primeiro ponto, as substâncias, como eu falei, puras, elas têm densidades específicas para cada uma delas. Então, o tipo de material, né, as substâncias de um modo geral, elas vão se diferenciar umas das outras. Quando a gente altera a temperatura, a gente vai ter uma densidade diferente. Então, a densidade da água varia conforme a temperatura. Se eu aumento muito a temperatura ou se eu diminuo, eu vou ter densidade diferente. Só uma dica, quando eu aumento a temperatura, a densidade diminui para a água, tá? Quando eu diminuo a temperatura, a densidade aumenta. O estado físico interfere. A água no estado sólido flutua na água líquida. Então, se você tem o gelo, vai beber uma água lá, vou botar um cubinho de gelo, o que acontece? O gelo flutua, porque a densidade do gelo é menor. Pressão. Os gases sofrem forte influência da pressão. Quando a gente muda a pressão, muda-se também a densidade. Estados de agregação. Aqui a gente conheceu as mudanças do estado da matéria, os pontos de fusão e de ebulição e o ciclo da água, que tem tudo a ver com as mudanças de fase. Primeiro ponto, as três fases, os três estados mais conhecidos em que a gente pode encontrar a matéria no nosso planeta são o sólido, o líquido e o gasoso. Não querendo explodir a mente de vocês, mas existem outras formas que a gente pode encontrar a matéria. Então, na natureza encontramos materiais em diferentes estados de agregação. Agregação por quê? No estado sólido, normalmente as substâncias, seus átomos, eles se encontram tão próximos uns dos outros que a vibração que existe entre eles é quase nula. Por isso que ele tem essa rigidez, não existe espaço entre eles, basicamente. No estado líquido, nós temos uma fluidez. Eles vibram, estão ligados uns aos outros pelas forças de interação, porém, existe mais espaço entre eles, são mais maleáveis, as moléculas estão mais distantes. No estado gasoso, as moléculas ficam tão agitadas e tão distantes umas das outras que elas se desprendem e vão para o ambiente. É isso que acontece quando a gente vê uma panela com água fervendo. Aquelas bolhas, o que são? Aquela água que está no fundo da panela é superaquecida pelo calor e aquela temperatura agita tanto as moléculas que elas vêm para a superfície na forma daquelas bolhas e se desprendem na forma do vapor que a gente vê. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão, lembre-se disso que pode estar lá na prova de vocês. É a temperatura na qual uma substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido e sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Então aqui, ó o gráfico. Vamos lá, aqui é o ponto de fusão. Se eu estou aquecendo, vai ser a saída do sólido para o líquido. Então, eu estou aquecendo. Se eu estiver resfriando, vai ser a saída do líquido para o sólido. Vai tudo acontecer sempre na mesma temperatura para aquela substância. Ponto de ebulição. Mesmo esquema, só que agora a fase líquida com a gasosa. Então, se eu estou aquecendo, o ponto de ebulição é a mudança do estado líquido para o gasoso. Se eu estou resfriando, é do gasoso para o líquido. Então, ponto de ebulição é a temperatura que vai ocorrer, é a mudança entre líquido e gasoso ou gasoso e líquido, tá? As previsões que a gente pode ter a partir de pontos de fusão e de ebulição, elas são o seguinte: é quando eu consigo prever qual vai ser o estado físico de uma substância sabendo a temperatura. Por exemplo, sabendo que a água a 0 graus Celsius ela sofre a mudança entre sólido e líquido, se eu tenho uma temperatura abaixo de 0, ela vai estar o quê? Sólida. Se está acima de 0, ela pode estar líquida ou gasosa. Vai depender do quê? Da temperatura de ebulição. Se a temperatura que eu tenho é entre 0 e 100, ela com certeza estará líquida. Mas se a temperatura for acima de 100, ela vai estar no estado gasoso.
O etanol, que é uma outra substância pura, o que acontece? A temperatura para fusão dela é menos 114 graus Celsius. Então, abaixo dessa temperatura, ele sempre vai ser sólido. Tá vendo como é difícil congelar álcool? Por isso que a gente guarda às vezes no congelador e ele não congela, porque a gente não consegue atingir essa temperatura de menos 114 graus Celsius. Mas se ele estiver acima de 114 e abaixo de 78 graus Celsius, ele é líquido. Acima de 78 graus Celsius, ele vai ser gasoso. Lógico que em temperatura ambiente, se ele estiver em contato aberto, ele vai evaporar, né? Aula 6, misturas e substâncias. Primeiro ponto, substâncias são aqueles materiais com composição química constante. O que isso quer dizer? A água sempre vai ser formada por H2O. Sempre, a água sempre vai ser H2O. Então, a composição química dessa substância, dessa porção de matéria, ela é constante. Por isso que a água é uma substância. E possui propriedades físicas bem definidas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade são propriedades físicas específicas. Então, isso tudo define a minha água. Aí, para as substâncias, nós temos as subclassificações. As substâncias simples, que a gente falou na aula anterior, que são aquelas formadas, que as moléculas delas são formadas por um único tipo de substância. A gente tem o O2, O3, H2, N2. Observe que cada uma delas é formada só por um único tipo de elemento, substância simples. Compostas são aquelas que as moléculas das substâncias são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Aí a gente tem um exemplo da água, que é hidrogênio e oxigênio. Já as misturas é quando a gente tem uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias. Então, quando eu tenho a água mais o álcool, por exemplo, eu não vou desenhar a estrutura do álcool, a gente tem uma mistura. Tem duas substâncias que separadamente são puras, quando estão juntas são uma mistura. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, e aí ela é formada por hidrogênio e carbono. O ar atmosférico é uma mistura formada por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio e os demais gases, como gás carbônico. E aí a gente tem as misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam uma única fase, um único aspecto. E aí a gente tem um exemplo da água com o açúcar dissolvido. E temos as misturas heterogêneas, que são aquelas que a gente consegue visualizar as substâncias ou parte das substâncias que estão compondo a minha mistura. Aí ela é dita como heterogênea. Processos de separação de mistura. A gente viu que misturas são substâncias que até então eram puras, mas são colocadas juntas e formam as misturas. Em algumas situações, na natureza, essas substâncias elas já são encontradas na forma de misturas e a gente precisa obter cada uma separadamente. E aí a gente tem um estudo dos processos de separação, que entra lá também no estudo do ciclo da água e entra no estudo de tratamento de água. A gente tem a decantação, que é quando a gente espera que o sólido vá para o fundo. Tem a centrifugação, que é um processo mais rápido da decantação, muito utilizado em laboratórios. A filtração, onde a gente separa o sólido do líquido através de um filtro. A gente também tem a filtração a vácuo, que ela é a filtração, só que de um jeito mais rápido, pelo efeito da baixa pressão. Temos a destilação, que serve para separar misturas homogêneas formadas por um sólido e um solvente, no caso, soluto e solvente, como água e sal. Você evapora o solvente e fica só com o soluto. Por isso que quando a sua mãe faz o arroz e ela apaga o fogo, fica aquelas gotinhas de água na tampa da panela e aquela água não é salgada, apesar do arroz ter sal. Por quê? Porque o soluto não evaporou. O que evaporou foi a água, o solvente. E aí a gente tem a destilação fracionada, que é utilizada quando a gente tem mistura homogênea de líquidos que se misturam e que tem pontos de ebulição próximos. Então, ela vai ser feita de acordo com cada ponto de ebulição dos líquidos que estão nessa mistura. Bora lá, calma aí que não acabou não. Extração por solvente é um outro tipo de processo de separação de mistura,
consiste em extrair uma substância ou mais de um material, utilizando-se uma propriedade química que é a solubilidade. Imagine que você misturou areia e sal e você queira fazer a extração. O que você vai fazer? Vai adicionar água, vai dissolver aquele sal, você vai ter areia e solução de água e sal, você vai filtrar, filtrando você separa a areia e fica com quem? Com a água, com o sal diluído nela. Depois disso, você pode usar a destilação para separar o sal e a água. A extração por solvente também é muito utilizada para extrair essências de plantas para o preparo de perfumes. Aqui também no café a gente faz a mesma coisa, faz a extração por arraste, né? A partir da água quente passando pelo grão. Átomos e moléculas. Aqui a gente se baseou em cima da teoria atômica de Dalton, onde ele configurou que a matéria seria formada por átomos, né? Isso ele pegou lá de Demócrito, né? Lá da Grécia. E esses átomos são esferas maciças, indivisíveis, imutáveis e imperecíveis que não podem ser criados nem destruídos. Então, os átomos com tamanhos e massas diferentes vão apresentar propriedades diferentes. Átomos com tamanhos e massas iguais, portanto, vão apresentar propriedades iguais, que seriam, no caso, os átomos de um mesmo elemento. Átomos poderiam se unir, formar novas substâncias, né, reações químicas, e em uma reação, né, uma transformação química, os átomos eles não são criados nem destruídos, eles apenas se ligam de modo diferente com outros átomos que se encontravam lá na parte dos nossos reagentes. Então, o que aconteceu? A gente teve a contradição que existe entre a teoria de Dalton e Gay-Lussac, né? Lussac queria confirmar a teoria de Dalton e aí ele bateu de frente com a questão do quantitativo, dos átomos, que não batiu com as substâncias formadas no final. Então, para o conceito dele fazer sentido, entrou o conceito de molécula do Avogadro. Então, em vez de pensar que um átomo de nitrogênio ligava-se a um outro átomo de oxigênio para formar um monóxido de nitrogênio, observou-se que moléculas do gás nitrogênio reagiam com moléculas do gás oxigênio, formando as nossas substâncias, né? Que seriam os gases, as moléculas dos gases monóxido de nitrogênio. Então, os volumes trabalhados agora batem, porque seria um volume desse gás mais um volume do outro gás, dando 2 volumes finais. E notações químicas, a gente viu sobre símbolos, que sempre que a gente fala símbolo, nós estamos falando da representação de elementos. Nós falamos sobre fórmulas, que sempre que se remete à nomenclatura fórmulas, eu estou falando da representação de substâncias, e as equações químicas, que apresentam as fórmulas das substâncias que reagem entre si, que aí no caso são os reagentes dando origem aos produtos. Então, símbolos, a gente tem que a Organização Mundial da Química, o Internacional de Química Pura e Aplicada, ela determina, né, a nomenclatura dos elementos. Então, o nome do elemento químico, ele pode mudar conforme o idioma de cada país, o nome. Mas o símbolo na tabela periódica, ele é o mesmo em qualquer parte do mundo. Então, por exemplo, o ferro, ele pode receber o nome de ferro aqui no Brasil, iron em lugares que falam inglês, porém o símbolo e as informações periódicas são as mesmas. Isso são uma linguagem da química que se torna universal. Então, cada elemento é representado por uma letra maiúscula, né? Quando a gente tem elementos que têm 2 letras representando, a primeira é maiúscula e a segunda letra é obrigatoriamente minúscula. Então, sódio, Na. Então, aí a gente tem que o símbolo representa um átomo de um elemento químico, como, por exemplo, átomo de hidrogênio, H. 2 átomos de hidrogênio, 2H. Quando a gente está trabalhando
molécula, aí a representação são as fórmulas. Todas as fórmulas químicas, elas remetem às substâncias, às moléculas que compõem as substâncias químicas. E as equações são a representação simbólica das reações. A gente tem reagentes e produtos. E aí, galerinha, vá lá fazer a sua avaliação. Sucesso para vocês, e ó, tô aqui torcendo para que todo mundo arrase e seja um show essa nossa prova, e a gente se vê nas nossas aulas da unidade 2 e quem não conseguir, na nossa aula de recuperação. Tchau, tchau!